Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite a todos. Hoje é 1º de maio, e vocês sabem que maio é conhecido como o mês da família. Por essa razão, eu resolvi pensar com vocês no texto de Gênesis, capítulo 16, versos de 1 a 6. Gênesis 16, versos de 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. O tema que eu resolvi compartilhar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, considerando que os versos de 1 a 6 do capítulo 16 de Gênesis destacam, é blindando nossa família. Blindando nossa família. Deus amado, Deus santo, nós nesta noite pedimos que Tu venhas em nome de Jesus falar conosco. Ó Deus amado, ó Deus santo, desejamos ouvir unicamente a Tua voz. Deste modo que Tu venhas falar conosco. Usa-me, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Blindando a nossa família, ou nossa família. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que existem atitudes que causam dor em nossa família. Existem atitudes que causam sofrimento, que estabelecem o caos em nossa família. Por essa razão, nós precisamos blindar nossa família destas atitudes. Nós precisamos proteger nossas famílias destas atitudes. O texto que lemos, os versos de 1 a 6 de Gênesis capítulo 16, nos apresentam algumas atitudes que nós precisamos evitar se desejamos blindar nossa família contra o sofrimento. Quais são essas atitudes presentes na casa de Abrão e Sarai, que nós precisamos evitar, para que nossa família não seja apanhada pelo sofrimento? Preste atenção. Em primeiro lugar, primeira atitude que nós devemos evitar é a atitude que tem a ver com agir sob pressão. Os versos de 1 a 3 destacam que Abrão e Sarai, precisamente Sarai, agiram sob pressão. Se nós observarmos os versos mencionados,
nós vamos perceber que havia uma angústia em Sarai. A angústia de não ter tido o privilégio até então de ter sido mãe. Os versos destacam isto. Notem aí o que diz o verso 2. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma pois a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Notem que havia uma pressão sobre Sarai, havia uma pressão sobre a casa de Abrão. E ela age a partir desta circunstância, que tinha a ver com útero infértil. Ela age sob pressão quando ela resolve permitir que Abrão, seu esposo, viesse a deitar com Agar, sua serva, com a finalidade de, por meio da sua serva, ter o privilégio de ser chamada de mãe. Ela agiu sob pressão. Foi um erro. Foi uma atitude equivocada, errada, imediatista. Porque os versos 5 e 6 destacam que a partir do momento que Agar concebeu, teve o seu útero fértil, o caos e a confusão passou a tomar conta da casa de Abrão e de Sarai. Começa aqui, de acordo com os versos 5 e 6, o desentendimento entre o casal. Eles agiram sob pressão. Aqui nós aprendemos que, se desejamos blindar nossa família contra o sofrimento, nós precisamos, em primeiro lugar, evitar atitudes imediatistas, precipitadas, impensadas, não analisadas. Quantas vezes nós agimos sob pressão, a gente não pensa, a gente não raciocina, a gente não analisa os prós, os contras. O que vai acontecer, os desdobramentos. A gente age de modo impensado, em função das circunstâncias. Eu não tenho filhos, eu não tenho o privilégio de ser chamada mãe, esta era a angústia, esta era a dor de Sarai, então eu vou dar uma situação, e ela agiu sob pressão. E o desentendimento passou a tomar conta do casal, como destaca os versos 5 e 6, volto a enfatizar. Davi, em uma ocasião, agiu sob pressão, quando Absalão vai até Davi e propõe a Davi, em função de ter chegado à época, o tempo de tosquear suas ovelhas, as ovelhas de Absalão, que fosse até a sua residência, Davi e os seus oficiais, e participasse de um banquete, de uma festa, por ocasião da tosquia de suas ovelhas. Davi rejeita o convite. Absalão insiste, então, sugerindo que Davi permitisse que Aminon, seu irmão, fosse então, representando o pai, a corte, até a sua residência. Davi então permite, Davi age sob pressão, ante as circunstâncias, porque anos antes, Absalão havia se certificado que Aminon havia estuprado a sua meia-irmã Tamar, e um ódio tomou conta de Absalão contra Aminon, por ter Aminon estuprado sua meia-irmã Tamar, e corria solto no reino, que o desejo de Absalão era matar Aminon. Davi tinha ciência disto, e quando Absalão se apresenta diante de Davi, sugerindo que Aminon fosse participar deste banquete, por ocasião da tosquia das suas ovelhas, Davi permite. O que acontece, vocês sabem? Absalão mata Aminon, e uma tragédia toma conta da casa do rei. Davi se desespera, Davi se angustia, vocês conhecem a história, Absalão tem que fugir de Jerusalém. Tragédia, sofrimento, porque Davi não pensou, não analisou quais intenções
estavam por detrás do pedido de Absalão. Nós temos também um caso de Saul que agiu sob pressão. Quando em Gilgal, 1 Samuel capítulo 13, estava diante dos filisteus, um embate, uma guerra, estava prestes a acontecer. Saul estava aguardando Samuel, o sacerdote, o profeta, para que o mesmo abençoasse o exército de Israel, com a finalidade do exército obter a bênção de Deus e vencer a guerra contra os filisteus. 7 dias havia se passado. Saul estava aguardando Samuel. Samuel não chega. Saul resolve então fazer o que cabia a Samuel, oferecer holocaustos e ofertas pacíficas a Deus. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 12. Samuel, ante ao ocorrido, exorta Saul e diz: a partir de hoje o Senhor está te rejeitando. E o próprio Saul vai dizer a Samuel: eu agi em função das circunstâncias, eu agi sob pressão. Aqui nós aprendemos com relação às nossas famílias ou à nossa família, que nós precisamos blindar nossas famílias contra as atitudes imediatistas, ou das atitudes imediatistas impensadas. Quantos pais, quantas mães agem sem pensar, no impulso, não analisam as circunstâncias friamente, não submetem as circunstâncias, os fatos, a razão. Agem por impulso, foi o que Sarai fez. E Abraão, diz o texto, entrou na onda, aceitou. E houve um desajuste entre o casal. Nós precisamos blindar a nossa família de atitudes imediatistas, de atitudes impensadas, não analisadas. É preciso submetermos os negócios, as finanças, os acordos, as conversas e tudo mais que tem a ver com nossa família a critérios. A gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar, a gente precisa estar certo e certa na condição de responsáveis por nossa casa, do que nós temos que fazer para que o caos e o sofrimento não venham abarcar nossa família. A segunda atitude que nós temos que evitar, se desejamos blindar nossa casa do sofrimento, é a atitude do desprezo. Diz o verso 4 que Agar, depois de ter ficado grávida, passou a desprezar Sarai. Por esta, Sarai não esperava. Diz o verso 4 que Agar começou a desprezar Sarai dentro da própria casa de Sarai. Eu imagino que Agar, na condição de serva, passou a imaginar que, por conta da gravidez, estava no direito de ditar as regras dentro da casa de Sarai. E começa a desprezar Sarai. Se nós desejamos blindar nossa família do sofrimento, contra o sofrimento, nós precisamos evitar atitudes que venham evidenciar desprezo por um dos membros da nossa família. Quantos pais que desprezam filhos, quantas mães que desprezam seus filhos, esposo e esposa, esposo que despreza a esposa, esposa que despreza o esposo, desprezo, ausência de atenção, ausência de respeito, o desprezo, considerando os cônjuges, talvez seja a maior razão dos conflitos. Porque quando um não ouve o outro, o que acontece é o desajuste, é o desencontro dentro da casa, entre o casal.
Desprezo. Agar passou a desprezar Sarai. E diz o texto que, lá no verso 5, que a resposta de Sarai foi a mesma. Ela pagou o mal com o mal. Ela desprezou Agar. Veja o que a casa de Abrão se tornou, por causa de uma atitude impensada. O desprezo tomou conta da casa, a serva desprezando a sua senhora, e vice-versa. Eu conheço casos de filhos que desprezam os pais, que não honram os pais. Casos de filhos que destratam os pais por vergonha, porque os pais não gozam de uma situação financeira privilegiada, porque os pais não gozam de uma intelectualidade privilegiada. Desprezo em detrimento de tantas coisas arroladas ao que a sociedade considera importante. Sofrimento por causa de desprezo tem abarcado muitas famílias na atualidade. Pais que se revoltam contra os seus filhos, filhos que se revoltam contra os seus pais. Infelizmente, a gente vive num tempo onde isso tem sido evidente, tem sido explícito. Pais e filhos que vivem como se fossem estranhos dentro das suas próprias casas. O que reina é o desprezo, o que reina é o conflito, o que reina é o desajuste. Esposos e esposas que vivem estabelecendo dentro das suas próprias casas uma relação de desprezo, de desrespeito, de desconsideração. Se nós desejamos blindar nossa família do sofrimento, nós precisamos evitar, primeiro, atitudes impensadas. Segundo, o desprezo por alguém que faz parte da nossa família. E você sabe que isto acontece, isto é um fato no que diz respeito a muitas famílias que nós conhecemos. A terceira atitude que nós devemos evitar, se desejamos blindar a nossa família, é não assumir a culpa que nos cabe. Não assumir a culpa que nos cabe. O verso 5 destaca que depois do que aconteceu, ou seja, de Agar ter sido engravidada por Abrão, Sarai passou a culpar Abrão. Notem que o verso 2 diz que a sugestão, que a ideia, foi de Sarai. Ela inverte a situação. Quando o sofrimento abate a família, quando o caos toma conta da família, o desajuste toma conta da família, e o casal começa a entrar em desentendimento, ela diz a Abraão, a culpa foi sua. Eu não tenho nada a ver com isso. É o que destaca o verso 5. Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ela chega para Abrão e diz o seguinte, vamos fazer um negócio, vamos fazer o seguinte, você deita com minha serva, com Agar, porque por meio da gestação de Agar, eu vou me sentir mãe. Faça isso por mim. Eu penso que Abrão deve ter, não, isso não está certo, vamos pensar, vamos analisar, mas com a finalidade de atender o desejo da mulher, Abraão, no meu entendimento, cede. E se deita com Agar. O que Abrão não esperava foi o que aconteceu com Sarai. A reação de Sarai foi uma reação inesperada. Ela começa a destratar Abrão. Ela não assume a culpa que cabia exclusivamente a ela. Transferência de responsabilidade, síndrome de Eva. Que culpa Adão, e Adão culpa Eva, ambos no jardim do Éden, tentam transferir a responsabilidade que cabia a cada um, na condição de regentes, de guardadores do jardim do Éden. Quantas vezes nós deixamos de assumir a nossa responsabilidade, a nossa culpa, em função de uma atitude equivocada que provocamos dentro da nossa casa? Quantas vezes? A culpa não é minha, diz o esposo.
culpado. A culpa não é minha, diz a esposa, culpada. A sugestão foi da esposa, Sarai. Abraão entrou nessa, entrou de gaiato no navio. E aí o que aconteceu? Ele foi acusado. Nós precisamos assumir a nossa culpa ante os nossos erros. A gente precisa reconhecer. Reconhecer os erros, os pecados não é feio. Quantas esposas se comportam como Sarai? Elas provocam a situação, elas fazem com que o negócio aconteça e depois elas transferem a responsabilidade para o esposo ou para o filho ou para quem quer que seja que faz parte da relação intrafamiliar. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Nos erros e nos acertos. A gente precisa ter essa decência, essa honra. A gente precisa assumir. A quarta atitude que temos que evitar se desejamos blindar a nossa família do sofrimento é a omissão. Verso 6, parte A. Diz, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Abraão se omite. Ante a raiva, ante o sentimento de Sarai contra Agar. E Abraão diz o seguinte, faça com esta o que você bem desejar. Ela está em tuas mãos. Abraão se omite. Quantas vezes nós nos omitimos? Nós não nos posicionamos. Nós fazemos o que Abraão fez. Um problema surge, uma dificuldade surge, e a gente não se posiciona, a gente não senta com a finalidade de discutir a questão e de dizer o seguinte, tem que ser feito assim, 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 assim. A gente passa a responsabilidade. A gente deixa na mão do outro, porque a ideia não é não se meter, a ideia não é não interferir. Faça o que você bem desejar. Omissão. Homens que se omitem da responsabilidade que cabe aos mesmos enquanto esposos, pais, chefes de família. Que se omitem. Esposas que se omitem da responsabilidade de serem mães, donas de casa. Omissão. E o casamento começa a entrar em declínio, desajuste. Entrar em desencontro. Tem muita gente preocupada com a vida do outro, com a família do outro, e se esquecendo da sua. Tem muitas famílias vivendo na beira da ruína, porque os responsáveis por elas estão mais preocupados com as famílias dos outros. Se esquecem das responsabilidades pertinentes à sua casa, à sua família. Abraão se omitiu. A quinta atitude que devemos evitar, e última, se desejamos blindar a nossa família do sofrimento, é a humilhação. Veja que o verso 6 destaca que Sarai humilhou Agar. Humilhou. Veja que tudo começa com Sarai. Ela responsabiliza Abraão. Abraão, depois do que acontece, do conflito que é estabelecido, lava as mãos, se omite. E o resultado com relação a Agar foi a humilhação. Agar é humilhada, e diz o texto que é expulsa da casa. Ela sai do seu aconchego, do seu lugar de proteção, vai para o deserto. Humilhação. Quantos esposos que humilham suas esposas e quantas esposas que humilham seus esposos. Humilhação. Esposa humilhando esposa, esposa humilhando esposo. Filhos humilhando pais, destratando os pais.
subjugando os pais, famílias desajustadas, desencontradas, casas à beira da ruína, porque o que reina é a humilhação, porque um ou outro é soberbo dentro da casa, não escuta, não ouve, não atende, só pensa em si mesmo, em si mesma. O que importa é o que eu estou sentindo, dane-se o outro. No momento, eu não desejo ver Sarai diante de mim, eu não desejo ver Agar diante de mim. Ela tem que ser varrida da minha casa, ela tem que ser expulsa da minha casa. E assim Sarai faz, humilhando Agar. Humilhação. Eu conheço a história de um pai, quando fui orientador social, da assistência social do município onde meus pais residem, que foi humilhado por seus filhos, abandonado, destratado. E eu, na condição de orientador social, acompanhei o caso, acompanhei a história. Este homem, pai, por conta de tudo que estava vivendo, estava pensando em tirar a própria vida. Filhos desumanos, desajustados, que estavam humilhando o próprio pai. E quantos casos semelhantes existem? Quantas histórias similares a esta conhecemos? Quantos esposos discricionários, déspotas, que se colocam na condição de mandatários e subjugam vossas esposas, destratam, humilham por prazer, por satisfação e vice-versa. Esposas de igual modo, quantas fazem isto por satisfação, por prazer, humilhação? A humilhação dentro de uma relação intrafamiliar ou numa relação intrafamiliar é capaz de gerar desajustes que podem resultar em morte. Filhos revoltados, humilhados, espancados, pais desprestigiados, desonrados. Se nós desejamos blindar nossa casa, nossa família, do sofrimento, nós precisamos entender que algumas atitudes precisam ser evitadas. Nós precisamos entender que algumas atitudes precisam ser evitadas. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes, nós passamos a viver um caos dentro da nossa casa, porque a gente se esquece, volto a dizer, de refletir acerca do que acontece dentro da nossa casa. Porque o tempo que nós gastamos para refletir acerca das relações que tem a ver com as famílias, é pensando na família do outro. O casamento está à beira da ruína. A relação intrafamiliar está à beira da ruína. E a gente se esquece de colocar a nossa casa, a nossa família diante de Deus. Nada, absolutamente nada, sendo nos servos e servas de Deus, pode fazer com que tenhamos atitudes que venham causar tais coisas. Eu sei que nós somos imperfeitos. Eu erro. Você erra, nós erramos. Assim como Sarai, assim como Abraão, assim como Davi, assim como tantos pais na história da igreja. John Wesley, o grande avivalista do século XVIII, o homem que Deus usou para promover o avivamento na Inglaterra em 1739, vivia um casamento desajustado,
esposa ciumenta, perseguição por parte da esposa, constante e ferrenha, que culminou em um divórcio. O grande avivalista, John Wesley, e tantos casos semelhantes. A gente precisa colocar a nossa casa diante de Deus. Talvez não, com certeza, o que faltou em Sarai e Abrão, e o texto bíblico vai nos mostrar depois, foi fé. Paciência com relação ao que Deus havia dito. A gente precisa ter confiança e fé nas promessas de Deus com relação à nossa família. A gente precisa se curvar diante de Deus e colocar a nossa casa diante de Deus. Ponha-se de pé.